Então, vender o meu imóvel com ou sem exclusividade. E eu queria abrir esse debate agora, já logo, já dei a entrada com vocês aí no caso, eu já queria abrir esse debate e queria falar do recém, desses 2, 3 anos agora, está vindo um empoderamento muito grande dos portais imobiliários em cima da figura do particular anunciar direto o seu imóvel, no caso, né? E daí tem a questão da jornada de compra e da emoção ligada ao lar nessas particularidades aí do particular mesmo, vender seu próprio imóvel. Nós temos aí portais específicos, né, de venda direta nos surgindo, e eu queria abrir esse tema aí com a jornada e falar sobre isso. Eu queria que o Pablo pudesse abrir aí. Pablo, você pode falar sobre essa questão dos particulares, por favor? Claro. Marcelo, eu vou dividir em duas coisas. Primeiro, desculpem se minha opinião for polêmica, mas assim, o portal que faz isso, ele não é parceiro do mercado. Primeira coisa, esse portal que tem esse comportamento, ele não é parceiro do mercado. Ele está sendo um portal apenas dinheirista e ele está dando uma tacada errada. Ele está se iludindo, achando que, abrindo para os proprietários, ele vai ter uma receita absurda. A gente sabe muito bem que quando o proprietário anuncia direto, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele recebe 20 ligações por dia de corretor tentando captar o imóvel dele, que é o nosso trabalho fazer isso. Então, o cara tem um desgaste absurdo próprio em fazer isso. A outra coisa, Marcelo, que eu acho relevante da gente entender, é que é o seguinte, esses portais que tentam dizer, agora vamos revolucionar, a gente vai fazer o proprietário encontrar o comprador direto. Não vão. Por que não vão? Na década de 90, final da década de 80, meados da década de 90, o único veículo imobiliário eram os classificados, era o único. E todos os proprietários podiam anunciar. Você tinha uma concentração da mídia num único veículo, onde o proprietário tinha mais força que todas as imobiliárias ou corretores, porque ele anunciava um único imóvel. Então ele botava em negrito, usava duas colunas, etc. E mesmo assim, as pessoas compravam imóvel via corretor. Porque achar o cliente para o imóvel não é 20% do nosso trabalho. É isso que é uma coisa que o mercado precisa entender e os corretores precisam se qualificar para fazer valer isso, que é o nosso trabalho não é só achar o cliente para o imóvel. Isso é um pedaço do nosso trabalho. Então, o proprietário sempre teve alternativa para fazer isso na década de 80 e 90, que era o único veículo. Como é que eles fazem agora? Olha a pulverização de veículos que existem. Existe Instagram, existe Facebook, existe mídia no WhatsApp, o DF Móveis, existem outros portais. Não tem mais uma concentração de um único veículo. Então, o veículo que diz que vai resolver a vida do proprietário em anunciar direto, ele é um único veículo num mar de veículos de comunicação que estão prestando serviço para o mercado imobiliário. Então, não é mais fácil para o proprietário vender direto hoje. Hoje é muito mais difícil, porque está muito pulverizado. E nós temos que investir muito em vocês para conseguir ter acesso a esse cliente e fazer o começo do nosso trabalho, que é achar o cliente para comprar o imóvel. Mas fazer com que o processo de venda ocorra de maneira segura, de maneira em que se torne uma experiência positiva, isso é o restante dos 80% do nosso trabalho. E, infelizmente, o proprietário que tende a vender direto, e você vê inúmeras histórias de proprietário dizendo, eu sempre vendi direto. Até que um belo dia, mas eu tive um problema, eu perdi um sinal, eu tive que devolver arras, porque aconteceu algum problema, porque alguns desses negócios tinha alguma peculiaridade, que ele não tinha conhecimento técnico para aquilo, e teve algum problema, que se tivesse vendendo via uma empresa séria, com corretores bem formados, isso não teria acontecido. Então eu acredito que, assim, dividindo em duas coisas, o portal que tem esse comportamento, ele não é parceiro do mercado, primeira coisa. E segundo, esse portal, na minha visão, está dando um tiro no pé, porque essa é uma batalha já perdida. Se os proprietários e os compradores não precisassem da gente, nós tínhamos acabado na década de 80 e década de 90. Não agora. Agora eles precisam muito mais da gente do que eles precisavam antes, pela pulverização e o dinamismo de mídia que existe hoje. Então, a minha visão, Marcelo, é em cima disso. Eu acho que, assim, os portais que têm esse comportamento não são parceiros, mas que, mesmo assim, cada vez mais os proprietários precisam da gente.
O nosso trabalho ele é muito de curadoria para o cliente comprador também. Ele precisa da gente, o volume de ofertas é muito grande. Sem contar imóveis anunciados que não existem, esse tipo de problema que faz com que o comprador se sinta frustrado e perdido durante a jornada de compra dele. Eles precisam sim de uma assessoria. E normalmente, o que eu vejo muito acontecer é que existe um menosprezo, entre aspas, da nossa profissão, né? Porque acham que a gente ganha muito. Infelizmente isso acontece porque nós temos, infelizmente, vários profissionais muito mal formados. Agora, quando você tem assessoria de um profissional bem formado, de uma empresa séria, que tem uma estrutura jurídica para dar apoio, que tenha experiência, que tenha áreas para analisar a questão documental, etc. e tal, o negócio flui de uma maneira muito segura e a experiência é muito positiva. E eu acho, então, que o caminho é esse, mas, volto a frisar, cara, eu sou muito decepcionado com os portais que têm esse comportamento. Obrigado, Pablo. Obrigado pelas suas colocações. Leonardo, eu queria puxar, o Leonardo Guerra, queria puxar para você aqui, complementando o que o Pablo colocou, e a gente falar um pouquinho da jornada de compra. Como o Pablo falou, passou bem rápido na questão da jornada de compra, mas ele falou bem sobre a questão do particular, a jornada de compra do consumidor final e como é que é a influência do corretor de imóveis nessa jornada, da precificação, da valorização do imóvel para poder vender e tudo mais. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você pode abrir um pouco mais o leque nessa situação, por favor? Claro, Marcelo. Primeiramente, obrigado pelo espaço e abertura que vocês do portal DF Imóveis sempre estão trazendo a oportunidade para o mercado se atualizar, para o mercado trazer temas que muitas vezes até deveriam ser, inclusive, muito mais discutidos dentro e fora do mercado. Com relação à jornada, do cliente, ela vem mudando ao longo dos anos e, de fato, por quê? Porque o cliente hoje é um cliente muito mais bem informado, seja ele o proprietário do imóvel, seja ele o comprador do imóvel. Então, isso exige do corretor, do profissional, uma postura, de fato, profissional, né? Repetindo aqui, mas ele precisa estar preparado para atender a um cliente que já vem com conhecimento de causa e que já vem com informações que, se ele não estiver preparado, o cliente certamente não vai ver valor na atividade dele. E aí é onde que eu vejo que o mercado, de uma forma geral, os corretores precisam buscar informações para estarem sempre se atualizando e participando de treinamentos constantes. Antigamente, o que acontecia na jornada de compra? O cliente final, na jornada de compra, o comprador procurava um corretor para ele procurar o imóvel que ele queria comprar, para o corretor ajudá-lo a procurar um imóvel. Hoje, o cliente tem a informação, existem esses portais todos, em que, inclusive, o proprietário disponibiliza o imóvel dele, e a gente precisa lembrar que quem vende imóvel é o proprietário, o profissional, o corretor de imóveis, ele é um consultor, ele é um assessor, mas hoje a jornada o cliente procura as informações, acha o imóvel e depois vai escolher o corretor. Então, inverteu um pouco essa jornada, e por isso que o corretor tem que ter muita informação para que ele possa atender a contento o proprietário, ou o comprador, na verdade. Tá? Uma outra mudança que eu imagino e que eu tenho percebido, que eu tenho visto em mercados mais maduros, a gente tem mercados que, de fato, estão alguns anos à frente do nosso mercado aqui brasileiro, é que a desintermediação, existe uma tendência à desintermediação, ou seja, a figura do atravessador, do intermediador, ela vai sumir. O que vai persistir é a figura de um consultor, alguém que possa, de fato, como o Pablo falou, oferecer um serviço para dar a segurança da transação, mas muito preocupado em atender a necessidade do cliente dele. Então, eu imagino um dia que o mercado vai exigir que, para toda intermediação, você tenha um corretor acompanhando o proprietário e um corretor acompanhando o comprador.
Porque não tem como um corretor que está no meio, como um atravessador. Tá? Eu vou até colocar uma palavra forte aqui, mas um atravessador, porque quando ele está no meio atendendo proprietário e comprador, ele se torna um atravessador. Ele joga para lá e para cá para poder fazer o fechamento da... Ele não defende o interesse de um cliente. Ele não defende o interesse... Você imagina se o advogado fosse contratado para defender o réu e o autor de uma causa. Não ia dar certo. Então, nessa mesma linha é onde eu vejo que o mercado vai caminhar. O mercado imobiliário em alguns países estão, né, mais à frente do que a gente, e eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer aqui no Brasil. E aí a gente vai estar falando, interessante o tema que você trouxe, falar e trabalhar a exclusividade de serviço, a exclusividade de responsabilidade, a exclusividade de atender a necessidade do cliente. E aí, corretores de imóveis precisam parar a pensar em parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para as necessidades dos seus clientes, seja o proprietário, seja o comprador. Então, assim, é isso que eu vejo que é uma mudança que está acontecendo já nesse momento. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Acho que muito bem colocadas as suas palavras, complementando aqui as palavras do Pablo. Eu vou pedir para o Leonardo Vasconcelos. Leonardo, eu queria que você pudesse me ajudar na questão seguinte: quando o dono do imóvel vai colocar o imóvel dele à venda, né? Vamos separar o dono do imóvel, digamos, e o comprador do imóvel, aqui no caso. Ver se a gente consegue chegar colocar dessa forma uma jornadazinha mais simplificada. Geralmente, a pessoa que vai comprar o imóvel, na grande maioria, ela está vendendo o próprio imóvel. E aí, quando ela está vendendo o próprio imóvel, ela não está vendendo o imóvel dela, está vendendo o lar dela, né? Que tem essa característica sentimental envolvida nessa situação. Então, quando ele está vendendo o imóvel, a precificação do próprio imóvel, ele entender isso, depois ele vai ao mercado buscar ofertas e depois ele está na jornada de compra, ele define exatamente o que ele quer comprar. E aí eu queria que você pudesse tocar nesse assunto e na importância do corretor de imóveis e dele fazer isso de forma sozinha, 100%. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, Marcelo. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que você está nos dando aí de falar sobre o mercado que a gente tanto ama. Cumprimentar o Pablo e o Léo aí de maneira oficial, são grandes parceiros aí do mercado. E eu acho que a sua pergunta, Marcelo, veio muito a calhar com a continuidade que eu ia dar na fala dos dois. Acho que o Pablo foi perfeito aí nas observações que ele teve sobre os portais imobiliários que atuam dessa forma. Eu concordo, assino embaixo com o que ele falou. E o Léo também, falando aí sobre a jornada do cliente, eu acho que não poderia ter uma explicação melhor aí para os participantes do que o Léo deu. Também assino embaixo e acredito, como o Léo aí pela RE/MAX tem experiência com mercados mais maduros, nós também temos alguma experiência, principalmente com o mercado americano, é um mercado que eu estudo bastante e que a gente traz muitas ideias de lá para cá, né? As redes, inclusive, foram uma delas, né? E a gente vê aqui, nós estamos falando de, sei lá, acho que 20 imobiliárias aí da Netmóveis, 18 da Rede Brasília, mais algumas inúmeras aí da RE/MAX, né? E a gente já faz isso, o que o Léo falou, que é defender os interesses daquele cliente. E eu acredito muito no que o Léo disse também, em relação à exclusividade, sobre aquela pessoa e não mais sobre aquele imóvel. Ou seja, nós hoje somos corretores de pessoas, não corretores de imóveis. Como o Léo falou, quem vende imóvel é o proprietário, né? Nós somos intermediários e nós ajudamos eles, com a base e a experiência que a gente tem de mercado, a encontrar aquilo que seja melhor para eles, porque muitas vezes nem eles sabem. Quantos de nós, colegas corretores, já começaram a atender um cliente mostrando apartamento e vendemos um lote para o cara construir uma casa? Ou seja, totalmente divergente daquela primeira informação, daquela primeira verdade que eles nos passou do início. Então, você ser hoje o corretor de pessoas, né? Você entender de gente e você atuar defendendo os interesses daquela pessoa, é sim também o mercado que eu acredito.
Complementando, Marcelo, entrando na sua pergunta, o que eu ia falar, assim, para complementar a fala dos dois, tanto da jornada como dos portais e do proprietário receber esse cliente comprador direto, é que ele não está preparado para isso, emocionalmente falando. Tá? Então, quando a gente está aqui nessa sala, nós estamos falando aí de 60, 40, 60, 50 imobiliárias. O meu maior concorrente hoje não é a imobiliária vizinha, não é o Pablo e a Netmóveis, não é o Léo e a Remax. É o valor emocional que as pessoas têm pelos seus imóveis. Porque isso sai do racional, entendeu? Isso faz com que a pessoa acredite que o imóvel dela vale muito mais do que ele efetivamente vale. E tem uma coisa que meu pai fala sempre para a gente, é o seguinte: você acha que vale isso? Primeiro a gente tem que combinar com o mercado, para ver se ele paga o que você está pedindo. Então, para mim, esse é o nosso maior, Marcelo, concorrente, o maior entrave, o maior empecilho hoje, porque muitas vezes a pessoa só consegue entender isso com o tempo, né? E às vezes tem uma imobiliária só trabalhando no imóvel dela, ela acha que o corretor ou a imobiliária não estão trabalhando de maneira efetiva. Mas ela não consegue entender que aquele valor, qualquer pessoa que trabalhar no mercado não vai conseguir ter êxito na venda. E às vezes ela está com 2, 3, 4, 5, muitas vezes 10 imobiliárias, e às vezes a gente liga e pergunta: mas vem cá, deixa eu te perguntar, as outras imobiliárias estão levando gente aí? Não. Então, assim, não tem milagre, né? Então, nós hoje, corretores de profissionais do mercado imobiliário, estamos, na grande maioria dos casos, habilitados com informações de mercado, porque o que o cliente vê no portal, Marcelo, é importante, é um balizador? Mas nós estamos sempre falando de preço de pedida e não preço de venda efetiva, né? E com a troca que a gente tem no mercado, tanto com as empresas parceiras da nossa rede, das redes parceiras, que hoje nós temos, inclusive, nós e a Netmóveis temos acordo de pagamento de comissionamento se forem feitos negócios pelas imobiliárias das duas redes, né? Então, a gente troca muita informação. A gente fala muito de venda efetiva. Quanto foi vendido aquele imóvel? Não quanto ele estava sendo pedido, né? Então, isso baliza muito mercado, nos dá informações concretas e precisas para poder orientar de forma mais certeira e efetiva os nossos clientes, né? Então, respondendo aí a sua pergunta, eu acho que o fator hoje emocional é o fator maior obstáculo que nós temos hoje, não só na avaliação, mas na jornada de compra, tanto do cliente comprador como do cliente vendedor. Muito bom, Léo. Você sabe que na psicologia eles definiram agora, esse é um conhecimento novo que eu tive agora, viu? O tal do egrégora. Você viu falar nisso, né, egrégora? Não. Fala que é muito legal. Eles falam que o ambiente onde você vive, no caso, você acaba gerando uma energia, né, em cima disso, e isso contagia toda o local, no caso. Ele fala até das paredes e tudo mais, né? E assim, foi muito engraçado esses dias que eu tive com um casal amigo nosso, esse final de semana agora, e aí ela falou assim para mim: Marcelo, vendemos o nosso apartamento, no caso, nossa cobertura, né? Aí eu falei: poxa, que legal. Ele falou: pois é, assim, eu demorei um tempo para me desapegar do bem, no caso, né? Para desapegar para poder conseguir vendê-lo, no caso, né? Então ficou muito claro na jornada, né, de venda do apartamento dela, que ela passou, quando ela viu, ela realmente encontrou um outro imóvel com um corretor também que o assessorou. Ela falou: quando eu consegui a me vincular ao novo imóvel, eu consegui me desapegar do meu apartamento. E foi impressionante. Sim. Quando eu comecei a desapegar, a gente, 2, 3 semanas depois, vendemos o apartamento. Então, assim, saindo da parte um pouco técnica, né, esse egrégora que é um conceito um pouco mais profundo, né, energético e tal, me levou muito essa questão do lar, e foi coincidentemente eu conheci esse termo na semana passada,
e aconteceu essa situação específica aí dessa cliente que bateu, sabe quando você conhece, pega um termo e bateu exatamente no que ela disse aí no caso, né? Bom, então que tem tudo a ver com o emocional, que tem a ver com o lar, né? Que é diferente do imóvel no caso. Bom, Os partindo momentos que você passou lá, né, Marcelo, isso não tem preço. Né? A gente trabalha muito no mercado de casa. Geralmente o cara está vendendo a casa por quê? Porque ele criou os filhos saíram de casa, ele e a senhora lá numa casa com muito espaço, muita despesa para eles dois. Mas o que fica? O casamento do filho que eventualmente foi na casa, as festas de aniversário, os momentos com os amigos, e isso não tem preço. Cada cantinho da casa você consegue ter uma lembrança, é impressionante. Então, o né? desapego emocional é muito importante para a continuidade e a conclusão da jornada. Muito bom. Inclusive esse, eu diria, Léo, que é um dos motivos principais para que um proprietário deva procurar um profissional, porque o profissional ele é isento desse apego emocional. E o que todo proprietário quer? Todo proprietário quer vender o imóvel dele ao maior preço possível, no menor tempo possível. É isso que todo proprietário, é o sonho de todo proprietário. Agora, qual é o maior? Ideal, né, Léo? O mundo ideal. Mas qual é o maior valor possível? É o maior valor que o mercado paga. Existe uma faixa que o mercado absorve naquele determinado imóvel. E aí é quando entra, de fato, um bom profissional na precificação para que esse imóvel seja assertivo e seja colocado no mercado para ser vendido numa velocidade adequada e o proprietário não perder, né, no bem dele, porque, afinal, normalmente é o valor, é o bem mais valioso que a pessoa tem, né? Qualquer que seja uma casa lá no Sol Nascente, seja uma casa aí no Lago Sul. É o maior bem, normalmente, das pessoas. Isso. E eu acho que nem só a precificação, Léo, mas também conciliar os interesses, né, entre as partes. Tem coisas que o comprador ele sente e quer falar para o proprietário que, se ele falar isso, vai ofender o cara não vai vender, vai dar briga lá dentro do imóvel, etc. Então, tem coisas que só o corretor pode tem ouvir. Que blindar. Só o corretor pode ouvir, tanto de um lado como de outro. Né? Então, isso, eu não sei vocês, mas quando fui comprar meu imóvel, vender, eu vendi com o corretor, eu comprei com o corretor, porque eu entendo que esse profissional, que nós somos ele também, ele está habilitado para fazer essa intermediação, e aí não falo não só da venda do imóvel, mas na intermediação do contato entre as duas partes, que isso é o mais importante, né, da jornada, na minha opinião. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Desculpa, Pablo. Eu quero comentar duas coisas. Primeiro, uma coisa que o Léo falou que é interessante, falou assim, cara, eu quando vendi o meu imóvel, um apartamento no Sudoeste, eu também vendi por corretor, paguei comissão integral, e não foi porque eu estava respeitando não, era porque era a melhor escolha mesmo. Então, assim, a gente do mercado, a gente se contrata. A gente paga porque a gente sabe que esse serviço é importante. E eu queria comentar 2 pontos, cara, que eu acho muito relevantes, apanhando isso que eles falaram. Eu tenho uma palavra que eu uso muito aqui internamente, e que eu acho que é um papel do corretor ter, que é uma palavra chamada carinho. E talvez empatia a gente pode usar também, que é uma palavra que está na moda. É um momento de muita emoção. E muitas vezes eu vejo os corretores irritados. O cara está na dúvida se vai comprar. Ele fez a proposta e está inseguro. O cara botou para venda e agora que a proposta chegou, ele está temerário. Gente, o cara está abrindo mão de um bem de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O outro está tirando 1 milhão, 2 milhões do banco, fazendo uma dívida de 15 mil mês. Se as pessoas não sentirem uma emoção muito grande nesse momento, não ficarem seguras, elas não são seres humanos. A gente tem que saber que isso faz parte da negociação e que nós, corretores, não podemos ter raiva disso. A gente tem que saber que isso vai acontecer, estarmos preparados para isso e termos muito carinho com os clientes nesses momentos. Todos aqui, com certeza, têm história de gente que vendeu o imóvel e começou a chorar logo depois. Gente que chorou no cartório, porque é um momento extremamente emotivo. Nós temos que ter carinho e empatia, isso faz parte do nosso trabalho.
E a outra coisa que eu queria ressaltar, acho que o Léo falou muito bem da questão, os Léos falaram muito bem, da questão da precificação. E aí entra uma coisa muito rica das redes, e eu estou falando aqui, Léo, da Remax como rede, apesar que eu sei que é uma franquia, mas vocês têm um comportamento de união muito forte entre vocês. Como nós acabamos tendo um volume muito grande de imóveis vendidos, a gente acaba tendo muito dado real sobre o preço. Então, a gente acaba tendo uma assertividade muito grande na avaliação, porque a nossa amostragem ela é muito grande. Então, a gente olha, a gente vem vendendo nos últimos 3 meses uma média de 400 e poucos imóveis. Cara, não vou lembrar agora o nome exato, eu até consigo lembrar. A gente vem vendendo superior a 100 milhões de VGV nos últimos 3 meses, como rede. Esse volume de negociação, que é muito elevado, ele faz com que a gente tenha uma assertividade do preço de anúncio para o preço real de venda. Então, esse comportamento aqui, a gente acompanha ele mês a mês. A gente sabe exatamente qual é esse índice. Então, as redes têm um potencial de avaliar o imóvel melhor, porque nós temos muito mais dados. E a gente trabalha os dados em conjunto. Então, isso gera uma inteligência muito forte. E isso só acontece por conta da união. Porque, como o Léo falou muito bem, o preço de anúncio que a gente pega, ele é um preço que ele não necessariamente é real. A gente tem coisas discrepantes, né? Tanto que a gente vê alguns indicadores de mercado falando que o mercado subiu 7% no mês. Gente, isso não existe. Foi algum imóvel anunciado a mais no banco de dados que puxou esse preço. Então, eu acho que isso, a união do mercado, faz com que a gente tenha mais inteligência. E essa inteligência faz com que a gente tenha um serviço muito melhor para o nosso cliente. Porque a gente tem muito mais assertividade e sabe analisar dados melhor. E temos os dados. Então, acho que isso é um papel muito importante das redes, um serviço muito rico que as redes prestam para as equipes que fazem parte dela, que é dar dado real, contundente, que pode ser usado para os clientes. Queria só complementar esses dados aqui, Marcelo. Desculpa te falar um pouco demais. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu só queria colocar aqui que quando eu fui vender o meu apartamento lá na 102 Sul, em 2011, eu, né, era sócio do outro portal naquela época e aí eu coloquei o imóvel à venda primeiro com um corretor muito amigo meu e ele tentou me agradar na questão do valor emocional que eu tinha no bem, né? E aí as coisas não aconteceram e aí entrou a Guerra de Vasconcelos no meio do caminho. E aí, a primeira coisa que o Leonardo fez com muita cuidado, com muito carinho, foi, mas a primeira coisa que a gente tem que ajustar aqui é o valor de venda do seu imóvel, né? E olha que meu imóvel era o imóvel de 3 quartos mais visitado da Asa Sul durante 4 meses, não tinha sido vendido, né? Antes da entrada, mas era essa questão do emocional aí ligado. E logo em seguida, Léo pegou e conseguiu vender, arranjar um cliente, comprador para o meu imóvel. E eu cheguei lá cheio de dados na mão, né, Leonardo, para poder negociar, com um camalhaço assim, de dados para negociar. E o doutor Geraldo Vasconcelos, com muita habilidade, chegou e falou assim: Marcelo, ó, eu não vou conseguir contra-argumentar você com essa quantidade de números que vocês têm aqui. Ele colocou do lado assim, afastou, falou assim: mas olha só, aqui, ele está aqui do lado aqui querendo comprar. E você do lado de cá aqui querendo vender. Vamos chegar num denominador comum agora? E aí, com muita habilidade, se fosse por mim, eu não ia abrir mão de nada. Você está entendendo? Isso que eu ia te perguntar. Se não tivesse um corretor no meio dessa intermediação, teria saído o negócio? Nunca teria saído. Eu entrei lá duro para negociar, eu entrei igual uma pedra para negociar, que eu estava indignado com a proposta. E saí de lá... leve. Contrato assinado. Contrato assinado. Poxa, eu fiz tudo e tudo deu certo. Então, acho que esse é o papel realmente do corretor, no caso, o lado emocional. Realmente tinha uma egrégora muito forte ali dentro do meu imóvel, tinha todo um valor de criação e vocês conseguiram fazer isso. Acho que esse papel de vocês é maravilhoso. E eu, vocês sabem, eu tenho Cresce, mas eu não atuo, obviamente, mas estou aí para poder acompanhar todo o mercado. Acabei de vender também um terreno no condomínio da Boa Vista. Quem vendeu foi um outro corretor, Gustavo, da GM Imóveis. Então, assim, graças a Deus, tudo atravessa através de vocês e sempre com pagamentos efetivos de comissão. Então,
eu queria aproveitar esse tema agora, comissão, né? Partindo do princípio agora, como todo mundo aqui deu sua declaração de que venderam seus próprios imóveis com outros corretores por causa do lado emocional, né? Quer dizer, não faço o que eu falo, né? Mas faço o que eu faço. Então, estou falando o que eu falei agora e que eu fiz, no caso, né? Não é mais então, as duas itens. Vamos falar sobre comissão aqui no caso, né? Caiu uma regulamentação da tabela do Cresce há mais ou menos 2, 3 anos atrás e comissão virou uma coisa negociável no caso, né? O que se negocia, obviamente o parâmetro ficou os 5% de comissão. Eu queria que vocês falassem, eu queria começar agora com o Leonardo Guerra, perdão. Começar com o Leonardo Guerra, depois para o Vasconcelos, depois para o Paulo Breno, falar um pouquinho sobre comissão. Quanto é que se cobra de comissão? Como é que se cobra com uma comissão de venda? E por que se cobra uma comissão de venda, por favor, Leonardo? Ou até também de compra também, tá? Eu posso deixar esse tema aberto também para você, Léo, que é uma coisa normal nos outros países, né? O corretor de imóveis, ele é um profissional liberal e, como todo profissional liberal, ele vive de honorários. Tá? Então, assim, quando você trabalha com honorários, você precisa saber precificar o nível de engajamento e o nível de entrega do seu trabalho para que você defina qual que é o valor do seu honorário. Então, eu vou dar um exemplo com relação... Eu gosto de fazer algumas analogias, muitas vezes, que facilitam o entendimento. Quando você pega um médico, por exemplo, você tem médicos que têm convênios e que atendem através de convênios, e o valor da consulta com esse médico é um valor... Eu já vi consulta de R$50. E você não consegue passar 20 minutos, o médico às vezes não tem nem tempo de olhar para você e atender você, entender as suas necessidades. E você tem médicos, que normalmente são os especialistas, são as melhores pessoas daquela determinada área. Quando você tem um problema cardíaco, você vai num cardiologista que você confia e você muitas vezes paga uma consulta de R$800 com um médico particular, ele não aceita convênio, mas ele vai sentar ali para entender a sua necessidade. Então, a entrega que ele faz para você como cliente dele é uma entrega que tem valor e que justifica o valor que ele cobra na consulta dele. O mesmo acontece com qualquer profissional liberal e o mesmo acontece com honorários da corretagem de um profissional de intermediação imobiliária. Então, se é um profissional que trabalha de uma forma exclusiva, dedicada, por exemplo, que é um profissional que não trabalha com uma quantidade grande de imóveis para poder ter mais dedicação e efetividade na venda do imóvel, na contratação, e quem contrata honorário é o proprietário, né, que está vendendo, então você formaliza um contrato, e naquele contrato você estabelece também quais são as ações que o corretor tem que entregar, porque não é ganhar comissão só por aproximar partes. O Pablo falou que 20% é a divulgação. E a gente tem a precificação, você tem todo o conhecimento da rede, você tem toda a dedicação e cuidado pré-visita que deve ter para evitar expor a casa do proprietário. Então, tudo isso é trabalho que tem valor. E quanto maior a dedicação, eu entendo que o profissional deve trabalhar com um valor de honorário adequado ao nível de serviço que ele vai entregar. E tem uma questão que a gente também deixa isso muito claro, e que a gente entende, é que quando um profissional busca oferecer o serviço dele, e aí eu vou entrar um pouco no tema da exclusividade, Marcelo, se você me permitir, a exclusividade ela deve ser uma exclusividade de gestão e não uma exclusividade de venda. O que é a exclusividade de gestão? É que ele vai trabalhar os interesses do proprietário perante o mercado e ele vai partilhar
os honorários que ele estabeleceu naquele contrato que ele foi contratado com o mercado. E não faz sentido você ter um trabalho de partilha para dividir honorário se não for através de uma partilha justa. E para mim, o que é uma partilha justa? Todo negócio tem duas pontas e uma não vale mais do que a outra. Então, a partilha justa é uma partilha sempre 50-50, independente de quem está do outro lado, de quem está na outra ponta, porque, na verdade, quem está na outra ponta é um comprador. Eu estou defendendo o interesse do meu cliente, que é um proprietário, e na outra ponta, se eu sou corretor que fui contratado para fazer a gestão, e na outra ponta é um comprador, que tem um outro profissional defendendo o interesse dele. Então, acho que essa parceria de dividir honorários em meio a meio, eu acho que isso, sem dúvida alguma, é o que ajuda a velocidade e as pessoas não terem que buscar 3, 4, 5, 10 corretores que sejam para poder trabalhar a venda do imóvel. Então, assim, com relação ao honorário, eu acho que depende da entrega, de quanto você quer se comprometer em entregar serviço para o seu proprietário. Eu acredito que um bom profissional trabalha a 6%, tá? E o proprietário não vê tanto valor no serviço dele. E as pessoas hoje estão tão preocupadas em falta de tempo que não é o honorário de 6% que é o impeditivo de um profissional ser contratado. É sim a falta de serviço, de entrega. Isso é que eu tenho certeza de que não é o que está faltando aí para muita gente, né? De entregar serviço e, de fato, mostrar o valor do trabalho a 6%, por exemplo. Muito bom. 6% é a tabela que o Cresce sugere, no caso, né? Para a comissão de O Cresce sugeria antes entre 6 e 8. Uhum. Era uma tabela antiga e que houve, né, uma ação do CAD e que impediu que o Cresce e o COFES sugerissem essa tabela. Mas isso é aquela história, não precisa de tabela para definir o quanto eu vou cobrar. Eu não preciso de tabela para dizer que se eu vou cobrar 1, 2, 10. Se eu entendo que eu entrego serviço que justifica 10% de honorário, eu vou procurar o cliente que vê valor no meu serviço e se eu vou trabalhar com esse honorário, eventualmente eu vou dizer não para alguns outros clientes que não veem valor no meu trabalho. Mas eu acho que um bom profissional, ele tem que se posicionar e precisa se posicionar como alguém que entende o que ele vai entregar, o serviço que ele vai entregar, o profissionalismo que ele está trazendo. Obrigado, Léo. Assim, eu acho que tudo que você falou perfeito, muito bem colocado. Eu vou passar a bola agora para o Vasconcelos aqui, para poder dar continuidade à sua colocação e para o Pablo completar, por favor. E a gente vai bater depois com mais ênfase na questão da exclusividade, tá? Que você já levantou o tema, muito bem levantado. Eu queria falar primeiro sobre comissão, para a gente nortear bem o mercado sobre isso, no caso. O mercado, digo, quando eu falo mercado, estou falando dos consumidores finais e os profissionais da área. Por favor, Leonardo Vasconcelos. Marcelo, de novo, Léo, perfeita a colocação em relação ao comissionamento, né? Eu assino embaixo, concordo. O seguinte, qual é o valor, né, que você está entregando para o seu cliente? Por que ele vai te contratar e não vai contratar ao imobiliário do lado, né? Então, eu acho que isso está diretamente ligado ao valor que você vai cobrar de comissão. E isso não está ligado não só ao que você vai prestar para ele de serviço em termos de tecnologia, né? Tour virtual, drone, portal, XYZ, Facebook, redes sociais, etc. Mas como é que vai ser o seu carinho com ele durante a jornada de compra? Quantas vezes você vai falar com ele por mês? Qual é o feedback, os dados que você vai compartilhar com ele ao longo desse período? Como a gente falou muito em carinho e atenção, qual é a atenção que você vai dar para ele durante esse período? Porque o que muitas pessoas fazem, muitos corretores fazem, fala com o cliente
no dia que pega a autorização de venda e fala com ele de novo um dia antes de renovar. Esse serviço está sendo bem prestado para esse cara? Você está com foco em resolver o problema daquela pessoa? Você está com foco em entender definitivamente aquela pessoa, resolver a dor dela? Eu sempre costumo dizer lá na empresa que, cara, o lugar mais seguro do mundo para você é a sua casa. É para lá que você volta todos os dias, para descansar, para dormir, para repor as energias. Se você quer sair de lá, alguma coisa lá dentro está te incomodando muito. Então, entender esse cara durante essa jornada é muito importante. E o exemplo que o Léo usou, que eu também gosto muito de usar lá na empresa, tanto com os corretores e muitas vezes com clientes também, é o comparativo com o médico. E o médico ele estudou lá 10, 12 anos para fazer o que ele faz. A grande maioria das pessoas que estão no mercado hoje também estudaram 10, 15, 20, tem imobiliários aqui que estão há 30, 40, 50 anos no mercado. E muitas vezes a gente, ao contrário do médico, entrega essa informação de bandeja de graça. O nosso diagnóstico é de graça. Você, para ir no médico, você paga uma consulta para ele te diagnosticar. Então, eu acho que é um amadurecimento e uma evolução que a gente vai chegar lá. Quando? Não sei. Mas os movimentos que a gente vê do mercado, como essa questão que o Léo falou, do corretor do comprador, do corretor do vendedor, é uma coisa que a gente já está vendo acontecer. A gente já está sendo contratado para comprar. Eu vou te pagar a comissão para você comprar o imóvel para mim. Você me auxiliar em todos os passos da compra. Eu quero utilizar o seu jurídico para analisar toda a documentação, porque eu não conheço nada de documentação. Tem casos que o cara faz o negócio lá e nos contrata só para fazer contrato e analisar a documentação. Então, eu acho que isso tudo vai agregando valor, vai gerando valor nos serviços que os corretores e as imobiliárias estão prestando e, consequentemente, Marcelo, aumenta o valor da comissão. Então, antes, a gente sabe que tinha a tabela do CRES, que era entre 6 e 8. Quem cobrava 8? Quem cobrava 6? Ninguém. Né? E a gente sabe que a tabela tinha lá para balizar, mas a maioria dos corretores do mercado estavam cobrando bem abaixo da tabela. Hoje, eu vejo oportunidade de imobiliários cobrarem 8%, 10%, 15%, que seja. Tudo vai depender do serviço que ela vai prestar. Tudo vai depender do valor que ela vai agregar. Então, se antes era engessado, a gente não defende muito o livre mercado, o livre comércio, então vai ter o corretor que vai trabalhar 1%? Vai. Só que você vai pagar por um serviço de 1%. Você não pode reclamar depois se alguma coisa deu errado. Né? É o que o Léo falou, tem a consulta de R$50 e tem a consulta de R$1.000, de R$1.500, de R$2.000. Tudo vai depender do que você quer para si. Né? E conforme as imobiliárias vão nichando, vão se especializando em setores ou em determinados tipos de imóvel, isso vai acontecer cada vez mais. Então, o que eu tinha para agregar em relação a isso aí, Marcelo, é isso. Obrigado. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Não temos muito a colocar, eu não tenho muito mais a colocar do que, afinal de contas, efetivamente, eu utilizei o serviço, utilizo e pago a comissão pré-acordada entre as imobiliárias. Eu queria só deixar isso bem evidenciado. Pablo, o que você pode complementar aí com essa questão de comissão? E eu já queria aproveitar que você falasse, complementasse a comissão e já começasse a tratar do tema de com exclusividade. Por que dar uma exclusividade ou não dar uma exclusividade a uma imobiliária? Então, complementa, por favor, a comissão e você já em seguida já arremata com e sem exclusividade, por favor. Perfeito. Trazendo alguns números, assim, eu levantei aqui rapidamente, que eu tinha esquecido. A gente na Netmóveis vendeu esse ano um pouco mais que 900 imóveis e um pouco mais que 600 milhões. E com uma média de comissão de fechamento superior a 4%. Tá? Acho que 4,2%, se eu não me engano, a média de fechamento, não a média de anúncio, porque às vezes numa negociação você pode dar algum desconto, alguma coisa. Por que eu estou querendo dizer isso, Marcelo? Eu queria dividir aqui o mercado em partes.
A gente tem um mercado estruturado que oferece um serviço de qualidade efetiva, e esse mercado estruturado que oferece um serviço de qualidade efetiva, e quando eu digo, indo além dessa coisa que a gente falou de carinho, existe uma coisa burocrático-jurídica muito séria no nosso mercado. A gente tem que botar a mão na consciência, individualmente, como profissional, e ver o seguinte, se chega uma ônus para mim, eu sei analisar se tem algum pepino ou não? E se tem pepino, eu sei resolver? Eu sei assessorar efetivamente meu cliente para que ele não corra risco? Eu sei produzir um contrato que não vai gerar um processo para o meu cliente depois? Entendeu? Eu sei quando eu tiro as certidões do meu cliente, no momento em que eu tiro as certidões do meu cliente, em qual momento eu tiro as certidões do meu cliente, eu sei analisar essas certidões e, principalmente, eu sei resolver os problemas que estão nessa certidão, ou eu terceirizo esse trabalho para o cartório? Não, mandei a documentação para o cartório vai se virar lá e vai ver o que ele faz. E aí o cliente assina um contrato e, de repente, chega a ônus nova do imóvel dizendo, olha, o imóvel é seu, mas tem isso de pendência no imóvel. E o corretor disse o quê? Não, isso não é sério, isso se resolve. Então, quando eu digo mercado estruturado, eu não estou falando apenas de rede imobiliária, eu estou falando de autônomos também que têm uma competência e uma qualidade de trabalho muito grande, certo? Então, esse mercado estruturado merece uma comissão alta. O mercado não estruturado, que terceiriza seu trabalho, que joga coisa para o cartório fazer, que não tem competência ou não tem conhecimento para analisar as questões técnico-burocráticas de uma venda, esse mercado não merece nem 1%. Porque esse mercado não vai fazer um bom trabalho. Então a gente tem que dividir exatamente isso e cada um, e eu sei que a gente está falando para várias pessoas aqui, acredito que a maioria sejam de profissionais do nosso mercado, tem que botar a mão na consciência e saber assim, para qual desses mercados, em qual desses mercados que eu estou inserido. Se eu receber um imóvel agora, eu sei resolver tudo relacionado a ele, eu domino todo o processo de financiamento, todo o processo de FGTS, eu domino todo o processo de venda, eu sei para onde correr, para onde ganhar apoio se eu tiver alguma situação complicada, eu sei produzir um contrato ou eu estou pegando um contrato da internet e fazendo meu cliente assinar? Eu estou colocando no contrato as cláusulas necessárias para proteger ele de prazos, de falhas de pagamento, de problemas na entrega? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter uma consciência muito grande. O mercado estruturado, esse mercado sim cobra e consegue cobrar uma comissão alta porque tem um valor de serviço agregado de verdade e os clientes percebem. O mercado não estruturado, que apenas vende imóvel, desculpa, cara, esse mercado não vale nem 1%. E esse mercado sofre, e esse mercado sabe que ele sofre com comissões muito baixas, porque ele não consegue subir a comissão. E quando a gente fala que tem uma média de comissionamento mais elevada, esse outro lado do mercado não acredita. Não acredita porque não faz parte da realidade dele. Não faz parte da realidade porque eles não têm, infelizmente, formação, competência para isso. E é esse, se você que está vendo esse webinário, está se sentindo parte desse mercado não estruturado, não se ofenda. Corra atrás de formação e de estrutura para migrar para o outro mercado. Simplesmente ter a carteirinha do Cresce não garante nada, não garante competência, não garante profissionalismo. O nosso mercado é muito mais complexo do que o Cresce exige na hora de dar a carteirinha dele. Eu sou defensor que a gente deveria ter uma prova para conseguir o Cresce tão dura e difícil quanto é a prova da OAB. Porque a nossa profissão é tão complexa quanto. E, infelizmente, quem reclama de comissão baixa é porque não está tendo qualidade e não está conseguindo demonstrar ao cliente qualidade. E aí eu entro num outro tema polêmico que é complicado, que é o seguinte. Dentro dos mercados, a gente tem o mercado de revenda, em que nós todos aqui atuamos, e o mercado de lançamento. São dois mercados com comportamentos distintos, que exigem capacidades distintas. E é muito complicado quando um corretor que está nesse mercado de lançamento se aventura no mercado onde ele não tem capacidade e competência, que é o mercado de revenda, e aí ele bagunça o mercado de revenda, ele cobra a comissão de 1%, 2%, mas o pior não é isso, ele presta um serviço horroroso e denigra a imagem da profissão como um todo. Então, quando a gente coloca todo mundo é corretor, desculpa, cara, mentira. O corretor é quem tem competência e domina todo o processo de venda. Os outros não são corretores, podem até ter o Cresce, mas não são. Então, a gente tem que botar a mão na consciência e entender o seguinte, cara, o nosso mercado está tendo como mercado competência para cobrar comissão alta? Eu tenho certeza que um pedaço está, e outro pedaço gigantesco não está, e não consegue migrar. E os clientes estão cada vez mais percebendo isso. Porque como a informação está fluindo de uma maneira maior, os problemas em vendas estão sendo noticiados. E com isso os clientes vão buscar segurança. E eles vão achar segurança onde? Em empresas, em redes
ou em autônomos extremamente estruturados. Agora, o autônomo amador, aquele autônomo que, o meu colega captou um imóvel, eu anuncio, e na hora de você fazer parceria tem 4, 5 envolvidos na história, e na hora do bicho pegar, nenhum deles está lá para resolver o problema do cliente, e eu já vi isso aqui, todo mês eu vejo isso aqui na empresa, a gente às vezes faz parceria com pessoas do mercado, e a gente tem que resolver todos os problemas aqui dentro, porque a gente tem estrutura, esse mercado vai acabar. Aí até eu vou discutir aquela coisa que é desintermediação, a desintermediação que vai morrer é dessa galera aqui. Quem não se profissionalizar de verdade não vai sobreviver. E quando eu falo profissionalizar de verdade, não é ir para palestrinha de venda, bater palma e gritar e sair de lá motivado. É botar a bunda na cadeira e estudar. É pegar ônus de imóveis complexos que tem vários problemas e identificar sozinho como é que eu resolvo cada um daqueles problemas. É saber entender toda a questão de documentação e saber para onde direcionar o cliente quando dá problema. Quantas vezes, para falar de uma coisa simples, a gente não tem que refazer uma avaliação, pedir para o banco, refazer uma avaliação do imóvel, acompanhar o avaliador para conseguir chegar no valor correto? E isso não é com papinho que a gente ganha um avaliador, é mostrando dados concretos e corretos que a avaliação dele estava errada. E a gente, com estrutura, consegue reverter isso. Agora, se eu chegar lá no avaliador imobiliário do banco e ficar, por favor, eu preciso que você avalie com tanto, esquece, meu amigo, ele não vai. Entendeu? E depois que seu cliente pega o imóvel dele com a ônus toda empipinada e ele comprou, você acha que ele vai estar feliz ou triste? Entendeu? Você acha que ele vai estar atribuindo valor no seu trabalho? Não vai. Então, vamos dividir os mercados e eu acho que a gente tem que ter essa consciência de quem é corretor de verdade e quem não é. E quem não é corretor de verdade não tem que ter espaço em imobiliária, não tem que ter espaço em rede, não tem que ter espaço no mercado. Porque essas pessoas, elas denigrem o mercado, apesar de terem pressa. Tá? Então essa é uma visão, Marcelo, talvez um pouco polêmica, mas eu acho que é fundamental para a gente balizar quem merece a cobrança de honorários e quem não merece. Qual serviço efetivamente vale e qual serviço não vale. Então isso passa por uma questão estrutural e profissional individual. E aí, fazendo o paralelo, isso vale para a questão de exclusividade. Qual é a vantagem? A primeira pergunta é, qual é a vantagem para o cliente em dar exclusividade? Se eu, como corretor, como imobiliário, não consigo responder essa pergunta, eu não vou conseguir exclusividade nunca. Porque a exclusividade ela não tem que ser uma vantagem para mim. Ela tem que ser uma vantagem para o cliente. E por que ela se transforma em vantagem para o cliente? Aí eu vou até abrir algumas coisas que eu acredito. Uma, segurança. Como é que você abre a sua casa para qualquer um? Uma coisa que eu sou indignado, cara, é que às vezes no nosso processo de captação, a gente está indo falar com o porteiro, né? Conseguir indicação de imóvel, e às vezes o corretor falou com o porteiro interfonou para o proprietário abriu a casa. Como o proprietário abre a casa assim, cara? A casa tem um valor absurdo, você não pode receber qualquer um na sua casa. Então nós temos que fazer o proprietário entender que a gente gera uma maior segurança. Né? É mais complexo um bandido ou alguém vir por meio de um corretor. Certo? Então esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu acho fundamental é a gestão do negócio. Porque, sim, às vezes o proprietário não aceita a nossa avaliação de início. Né? Então, a gente anuncia o imóvel, às vezes, um pouco mais caro. Mas ele vai entender, pelo comportamento do volume de clientes que estão sendo levados ao imóvel dele, barra o volume de propostas, que o preço dele ou está caro ou está barato. Essa gestão, quando você tem mais de um profissional, você tem informações díspares chegando. Você tem, infelizmente, profissionais que fingem visitas. Você tem profissionais que fingem propostas no imóvel só para não perder, ou para não deixar que o outro colega venda. E com esse comportamento, quem perde é o cliente. Então, quando você tem exclusividade, você faz uma gestão financeira do processo muito melhor. Você coordena de uma maneira muito melhor a divulgação do imóvel para atrair o cliente certo, não necessariamente em quantidade, mas sim em qualidade. Por quê? Porque só tem você anunciando. O cara não vai entrar no portal e ver 4 anúncios do mesmo imóvel com preços e informações diferentes, como acontece hoje, que queima o imóvel. Então, é uma vantagem absurda para o proprietário deixar o imóvel com exclusividade com empresas ou profissionais extremamente estruturados e competentes e abertos, como o Léo falou, a parceria. Porque não adianta eu pegar o imóvel, agora é que é exclusivo, eu vou fechar o mercado para ele. Eu estou atrapalhando o meu cliente. Então, existem inúmeras vantagens em se vender o imóvel com exclusividade para o proprietário. A grande questão é quais empresas ou profissionais estão capacitados para efetivamente exercer essa vantagem ao proprietário.
E além desse negócio, quando você coordena o imóvel como um todo, você já vai fazer uma gestão inicial da documentação dele e já vai resolver desde o início da captação todos os problemas existentes que porventura tenham no imóvel, para que no momento da venda a coisa vá fluir com uma maneira mais fácil. Então, Marcelo, eu acho que o Vasconcelos também falou uma coisa muito relevante, que é a questão de atribuição de valor. Isso vale para a comissão como para a exclusividade. Agora, o proprietário, ele tem vantagens inúmeras em deixar com exclusividade com empresas que mereçam a exclusividade. Agora, seria muito bom se a gente conseguisse abrir a cabeça dos proprietários e botar uma coisa na cabeça deles. Proprietário, valorize o seu imóvel não só em preço. O cara nunca vende, Marcelo, um carro amassado, mas ele vende um imóvel com infiltração. O cara nunca vende um carro sujo, mas ele vende a gente vai bater foto do imóvel e o imóvel está imundo. Então, é um trabalho nosso chegar e conscientizar o nosso cliente de falar o seguinte, meu amigo, você tem um bem aqui que vale 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Vamos ter cuidado com esse bem. Me dê tranquilidade para eu fotografar, para eu fazer o vídeo com calma. Me ajude limpando o imóvel para que eu faça isso. Eu sei que receber inúmeras visitas é desagradável, mas infelizmente isso faz parte do processo. Nós, corretores, tentamos filtrar ao máximo a visita, porque só nós gastamos dinheiro para mostrar o imóvel. Só nós que deslocamos gastamos dinheiro para mostrar o imóvel. Então a gente não quer levar ninguém no imóvel que não seja interessado. Então os proprietários têm que ter uma sinergia maior com o corretor para que ele valorize o imóvel dele, que isso vai facilitar o processo de venda e vai conseguir o valor provavelmente seja maior. Agora, essa sinergia só acontece se o profissional corretor, se a empresa imobiliária, se a rede tiver competência de verdade para exercer isso. E eu, cara, sinto a dizer, muito mais da metade do nosso mercado não tem competência. Muito mais da metade do nosso mercado não tem capacidade técnica para isso. Tem o Cresce, mas não tem capacidade técnica. E é por isso que a gente vê reclamações e vê comissões baixas. A gente tem, e é o papel das redes, é o papel das imobiliárias e também dos corretores autônomos que têm competência, conseguir limpar o mercado desses profissionais ruins para que nós tenhamos um mercado de valor agregado verdadeiro e que seja um mercado respeitado, porque aí sim, o cliente hoje ele percebe valor, às vezes numa empresa, às vezes num corretor, às vezes numa rede, mas ele não percebe no mercado. E a gente só vai mudar essa imagem quando o mercado estiver limpo desses amadores que porventura tem cresce, mas são amadores. Essa é a minha colocação, Marcelo. Obrigado, Pablo. Muito bem colocado. Léo, já queria pedir para você, Vasconcelos, para você complementar essa questão com exclusividade aí no caso, e depois passar para o Leonardo Guerra. Você pode complementar, por favor? Posso, Marcelo. Isso que o Pablo falou, eu acho que está muito dentro da linha do que a gente acredita. Tá? Eu só vejo vantagens para o proprietário em dar a exclusividade para a imobiliária, mas como bem colocado pelo Pablo, uma imobiliária que tenha competência, uma imobiliária que tenha idoneidade e uma imobiliária que esteja efetivamente interessada em resolver o problema do cliente e não o problema da imobiliária. Né? A gente vê muitos casos em que a pessoa pega a exclusividade, como o Pablo falou. Na primeira semana começa a dar várias ligações de outras imobiliárias ou outros corretores. Não, pode pegar a exclusividade por 6 meses. Eu vou vender sozinho. Vou esperar, eu vou segurar aqui. Eu não vou mostrar. Cara, isso não é um pensamento de acordo com o interesse e o bem-estar do cliente. Se você colocou um imóvel no mercado com exclusividade dentro do preço e amanhã ou hoje tem um colega seu com um cliente para comprar, cara, divide a comissão. Ganha metade. Por quê? Porque você está trabalhando em prol do seu cliente. Você imagina a propaganda que esse cliente vai fazer para você. Pô, o cara pegou meu imóvel hoje e vendeu amanhã. O número de indicações que isso vai gerar. Entendeu? Então, eu sou a favor. Eu acho que para a imobiliária, para o proprietário também é bom ter uma imobiliária que gerencie aquele imóvel. E isso é o que a gente defende quando a gente pede exclusividade para o proprietário. Ou seja, cara, você me escolheu, você confiou em mim, certo? Então, deixa que eu trato com todos os outros pares do mercado. Eu vou dividir minha comissão com quem vender, do corretor autônomo, da outra imobiliária. Talvez não na mesma proporção, aí como o Léo colocou, eu acho que isso ainda é um passo futuro que o mercado vai chegar, mas ainda não está.
mas eu vou fazer um negócio em prol do meu cliente. E como a gente falou lá no primeiro tema, né, o proprietário anunciando direto. Cara, o cara não está preparado para 10, 15, 20 corretores ou pessoas ficarem ligando para ele. Ele está no trabalho dele, às vezes em casa, com afazeres. E você tem uma pessoa de confiança que faça essa gestão, vamos botar aí, é o sonho da grande maioria. Ó, eu entreguei para ele, eu só converso com ele, toda vez que ele precisar mostrar o imóvel, ele vai vir junto, né? E na hora que vender, ele vai tomar conta de tudo e ele vai dividir a comissão dele, não vai me custar nada mais por isso. Ou seja, eu só vejo benefícios para o proprietário, outro, como eles colocaram aí em uma outra fala. Cara, o que a gente mais vê é imóvel anunciado por 3, 4, 5 imobiliárias com preços diferentes. Às vezes, R$100 mil a mais um do outro. 50, 60, 80, O 100, imóvel acaba indo a leilão, né, Leonardo? Queima. Primeiro, isso demonstra um desespero do proprietário para aquela pessoa. E eu já questionei, Marcelo, eu já fiz perguntas várias vezes para o comprador. Cara, esse imóvel estava comigo com outras pessoas. Por que você comprou comigo? E às vezes o cara fala, cara, quando eu vejo 3, 4, 5 imobiliários anunciando, o comprador, quem que eu procuro? Quem que está gabaritado para me atender melhor? Quem que tem o melhor relacionamento com o proprietário? O que eu vejo efetivamente acontecendo, as pessoas relatam, Léo, só para completar o que você está falando, o comprador começa a fazer leilão, começa a oferecer para cada imobiliário um preço diferente para saber quem é que puxa o preço mais para baixo para ele, ou seja... Já vi isso acontecer. Então, mas isso, de certa forma, Marcelo, é o poder de barganha que o brasileiro sempre usa, mas isso, de certa forma, para o comprador é ruim. É péssimo. Porque o proprietário está achando que ele tem 5 propostas. E, na verdade, ele só tem uma. Então, às vezes, o proprietário endurece. Porra, se eu tenho 5 propostas, né, eu, eventualmente, vou vender pela melhor delas. E, às vezes, a melhor delas não é a melhor para que ele possa vender o imóvel dele. Entendeu? Então, assim, eu só vejo vantagem para o proprietário na exclusividade, desde que, como muito bem frisou o Pablo, que seja uma imobiliária idônea, que seja uma imobiliária competente, que seja uma imobiliária que tenha lastro, que seja uma imobiliária que vá cuidar dos interesses dele, não só comerciais, mas principalmente nos burocráticos, né? Que são as maiores pegadinhas aí dentro do mercado. Às vezes tem coisas ocultas aí que, a princípio, passam despercebidas, parecem que é besteira, mas lá no final elas podem incomodar bastante. Bom, Léo, muito bom. Guerra, queria que você complementasse aí essa questão de com exclusividade. Eu sei a sua bandeira aí, no caso, em cima disso, muito forte, né? E aí a gente já começasse a falar um pouquinho... fala, por favor, isso antes de fazer as considerações finais, por favor. Desculpa, Léo, vai lá. Beleza, Marcelo. Obrigado, viu, Guerra, o Vasconcelos, foi ótimo. Tudo o que o Pablo falou, muito bem colocado, o Léo também. Eu tenho para mim o seguinte, são dois dizeres, né? Um é um ditado popular, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então... Não morre gordo, né? Não, ele morre de fome, porque vai sempre deixar. E um vai sempre deixar a responsabilidade para o outro. E quando a gente observa um mercado que não valoriza a exclusividade, e eu entendo isso hoje, do que houve numa evolução ao longo dos anos, por que isso aconteceu? Hoje, inclusive, tem corretores que eu já ouvi falar, o corretor dizer que não quer exclusividade para o proprietário não ficar enchendo o saco dele. Ou seja, ele não quer assumir responsabilidade por um trabalho que, é um trabalho maravilhoso. Que acontece? E lá atrás, quando a gente volta nos primórdios da profissão, se trabalhava com exclusividade, o corretor era, de fato, um profissional respeitado no mercado, e num determinado momento houve uma migração e uma atração de pessoas para se tornarem corretores de imóveis com foco no dinheiro, no honorário, no quanto que poderia ganhar e não
e não com a essência de querer servir, de querer ajudar as pessoas e entregar um serviço de excelência. E a outra coisa que eu digo é: não existe como entregar serviço de excelência se não for através da exclusividade. Porque, naturalmente, quando eu não trabalho com a exclusividade, o Pablo falou da questão do investimento, naturalmente, mesmo que seja no subconsciente, a pessoa acaba não investindo dinheiro, tempo, para poder fazer a venda de um imóvel onde tem outros 3, 4, 5 imobiliárias anunciando. Então, isso é uma questão que, e como eu falei lá atrás, a exclusividade não é da venda, a exclusividade é da gestão, é da responsabilidade. Quando houve essa mudança no mercado, o que a gente observou no mercado imobiliário em Brasília? Diversas imobiliárias trabalhando com: eu tenho um imóvel exclusivo, a gente divide o honorário o seguinte: a gente tira 35% de captação ou 30% de captação e divide a outra parte. O Léo falou, você está prejudicando o seu cliente quando você dificulta qualquer tipo de parceria de alguém que tenha interesse em comprar um imóvel em que você tenha a gestão. Então, por isso que em mercados mais maduros, e eu espero, Léo, que isso aconteça numa velocidade mais rápida, é que, de fato, o mercado trabalhe com profissionalismo e com a capacidade de fazer divisão de honorários igualitária, porque uma ponta não vale mais do que a outra. Então, quando você tem isso, a assunção de responsabilidade, a possibilidade de representar um mercado, aliás, representar o seu cliente perante o mercado e dividir de forma igualitária aquilo que você acertou com o proprietário do ponto de vista financeiro, não tem serviço melhor. Para mim, assim, o resultado disso, essa é a melhor fórmula para ter resultado melhor para todas as partes envolvidas. Proprietário, o corretor, que está, de fato, o corretor trabalhando para promover a venda do imóvel, o comprador, eventualmente o corretor que também está defendendo os interesses do comprador. Então, é a melhor solução para todo mundo. É uma solução onde a gente passa por exclusividade de gestão, responsabilidade, profissionalização e parcerias, um mercado muito mais próximo. A gente vê que o mercado, e eu imagino que o futuro do mercado seja através de redes e através de franquias, porque o Pablo colocou muito bem, o compartilhamento de informação dentro de uma rede flui numa velocidade muito maior e para ser mais assertivo na entrega de serviço e na intermediação em si, você tem, além da rede, ter a possibilidade de fazer parceria com todo o mercado, isso também é muito importante. E aí você não está sentando em cima do negócio do seu cliente para vender sozinho. Essa mentalidade egoísta está com os dias contados. Eu digo que mais de 50% do mercado vai sair, ou vai ser saído, porque os clientes já não admitem mais. Profissionalismo é tudo. Profissionalismo é tudo, é o que as pessoas procuram. Então, de fato, na Remax a gente trabalha buscando a excelência, e buscando a excelência, um dos nossos pilares é a exclusividade. Muito bom, Léo, sensacional. Obrigado, Pablo, obrigado, Leonardo. Eu queria reforçar aqui, então, assim, como exemplo dado por todos nós, né? Vou falar aqui a minha sugestão a todos os consumidores finais. Contrate um corretor, uma imobiliária especializada, que te atenda bem, que tenha carinho por você, né, Pablo? Como o Pablo colocou bem, que entenda do seu negócio, que seja um especialista no seu imóvel, na sua região. Pague a comissão acordada, né? Acorde uma comissão que seja justa para ambas as partes. Escute a avaliação, né, do preço real de venda do seu imóvel, entenda isso. Trabalhe, na minha sugestão aqui, com exclusividade, porque com exclusividade
a imobiliária, o corretor, ela tem uma capacidade de gerir melhor o seu imóvel, ou seja, fazer parcerias. Ele vai ser o defensor, ele vai ser a pessoa que vai te defender os seus conceitos, seus princípios, né? As suas ideologias, os seus desejos com aquele bem. E eu aproveito aqui para, diante dessa contextualização que vocês estão colocando, que a gente, como portal da F Imóveis, nós acreditamos piamente nesse passo a passo, quando vocês muito bem colocaram, o contratado do outro lado é um profissional, é uma empresa idônea, né, e tudo mais. O portal da F Imóveis, nós temos um termo de cooperação, como foi colocado aqui, com uma questão do CRES e tudo mais. Nós temos cooperação com todas as entidades do mercado, com o CRES, Conselho Nacional de Corretores de Imóveis, com a Noreg, a Associação dos Cartórios, com o Secov, que é o Sindicato das Imobiliárias, e com a ADEME, né, que é a Associação dos Diretores do Mercado Imobiliário, que são as construtoras. Por que isso? Porque essa é uma maneira que nós temos de tentar ajudar no controle dos imóveis que vão entrar no portal e das negociações que vão acontecer e dos negociadores que estão. O portal da F Imóveis dá exclusividade para corretores e para imobiliárias. Por conta disso, nós criamos esse termo para poder prestar o melhor serviço ao consumidor final. Então, partindo desse princípio, eu queria deixar isso bem esclarecido do motivo pelo qual nós, como portal, temos isso. Por que estou falando isso? Porque há aproximadamente 2 meses atrás, um colega, trabalhei durante muito tempo, 5 anos na Xerox do Brasil, um colega de Xerox, uma pessoa muito bem sucedida, no caso, falou: Marcelo, quero vender o meu imóvel, você me abre a possibilidade de vender seu imóvel aí no seu portal? Eu dei essa explicação para ele. Ele falou: poxa, trabalho com vendas há 30, 40 anos, eu vou vender meu imóvel, eu não preciso de um corretor de imóveis. Aí eu falei para ele: eu te faço um desafio, então. Anuncie o seu imóvel nos outros portais, OLX e tantos outros aí no caso, né? Portais que se dizem imobiliário, que não são, na minha visão, portal imobiliário que tem imobiliárias por trás, né? De classificados de imóveis, tantos outros que tem por aí, e coloca de forma particular, você mesmo anuncia. Aqui, eu vou te indicar 3 empresas, 2 empresas e um profissional, para que você converse, você escolhe um e trabalhe com esse um nesse portal. E vamos ver o que vai dar. O que aconteceu? Ele vendeu o imóvel dele pelo nosso portal e com o corretor de imóveis, a imobiliária, com a qual ele anunciou a casa dele, né, na qual ele não estava mais morando, né? Então, assim, claramente, aí ficou claro para mim, mais evidente ainda, porque ele utilizou recentemente, na forma como o mercado está, ou seja, o mercado está no momento comprador, todo mundo sabe disso, né? Comprador não está mais comprador do que vendedor. Vendedor está flat, né? Imóveis comerciais, mas o mercado residencial ele está comprador, efetivamente, né? Então, assim, com esse exemplo, eu queria findar a minha experiência, na qual eu obtive recentemente, e que deu um baita resultado, e que fecha com chave de ouro, na minha opinião, essa questão do trabalho do profissional, da comissão bem paga e da exclusividade aí feita. Então, assim, eu queria agora dar esse meu testemunho, né, digamos assim, e passar aqui o fechamento já passou bastante tempo os 8 minutos do nosso webinar. Queria que fosse de forma rápida e breve, Leonardo Vasconcelos, depois passar pelo Pablo e depois para o Leonardo, para a gente dar as considerações finais aí desse webinar. E meu agradecimento a todos vocês. Tivemos várias perguntas aqui, mas como o tema foi muito riquíssimo e foi muito colocado, não poderemos responder todas elas agora, tá certo? Leonardo, por favor, como inicia o fechamento das suas considerações finais, por favor. Marcelo, mais uma vez eu queria te parabenizar aí pela iniciativa. Para mim é um prazer estar participando novamente aqui do que você tem promovido em prol de um mercado mais unido
em prol de um mercado com mais dados e em prol de um mercado mais profissional, né? Parabenizar também todas as pessoas que estão aí assistindo, sejam corretores de imóveis ou não, se forem, mais parabéns ainda, porque estão dedicando um tempo deles ao conhecimento, né? Estão dedicando um tempo deles a entender um pouco melhor sobre várias coisas aí do mercado, a adquirir mais informação, mais conhecimento, e isso vai ser, consequentemente, repassado para os clientes deles, né? Então, eu acho muito válido o que a DF Imóveis tem feito pelo mercado imobiliário, não agora, mas desde a sua criação, né? da volta, vamos dizer assim. Então, sempre fomos parceiros de vocês desde o início, vamos continuar sendo, os nossos resultados vindos do portal estão melhorando demais. E, cara, parabéns. Continua fazendo o que você está fazendo aí, que você é um cara fantástico, incrível, que agrega pessoas de tão alto calibre aqui para falar sobre o que a gente mais gosta, né, que é o mercado imobiliário de Brasília, principalmente, poder estar não só ajudando, mas auxiliando aí eventuais compradores ou vendedores a resolver, digamos assim, os seus problemas. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigado pelas palavras. Pablo? Marcelo, seguindo a linha que o Léo falou, é uma coisa curiosa a gente ver a liderança do DF Imóveis, que é uma marca extremamente nova. Ela já ganhou de uma marca extremamente antiga. Hoje o DF Imóveis é a principal ferramenta nossa. E não vou entrar aqui nos méritos das qualidades técnicas, mas o que está por trás disso é ser parceiro do mercado imobiliário, que é o que você e toda a equipe da DF Imóveis busca. Isso desde o começo, quando vocês começaram, que ainda não tinha nenhuma relevância, já era nítido que esse era o pilar. Então, vocês ajudam a desenvolver o mercado imobiliário. Não é à toa que, em um tempo curtíssimo, vocês se tornaram o principal portal, pelo menos eu vou falar por mim, pela Net Imóveis, e acredito que os outros colegas vão concordar, é o portal que a gente não pode ficar fora. Se a gente fica fora, a dor é grande. Vocês são o principal gerador de leads e de muita qualidade. Mas não é só pela questão técnica publicitária, é pelo espírito que vocês têm de parceria e de apoio com o mercado, que é verdadeiro. Isso é uma coisa que realmente faz a diferença e acredito que todos que estão escutando esse webinário sabem disso. A outra coisa é agradecer por você juntar a gente aqui, cara. Eu sempre acho uma coisa interessante, eu percebo que o mercado imobiliário de Brasília é um mercado extremamente unido, né? Acho que todo mundo aqui já almoçou junto, todo mundo aqui convive socialmente, todo mundo aqui se conhece, todo mundo aqui se admira, se respeita. E eu não estou falando individualmente, a gente, mas as imobiliárias as quais nós estamos aqui representando também. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vejo esse processo de evolução e qualificação do mercado muito acelerado. Eu acho que as redes e a Remax têm um papel muito importante nisso, porque a questão da troca de informação, quando eu estou dentro da minha rede, eu estou vendo o que meu colega está fazendo de melhor. E eu vou copiar o meu colega no que ele está fazendo de melhor. E ele vai me copiar no que eu estou fazendo de melhor. E isso faz com que a gente vá buscando e vá crescendo. E essa relação positiva que nós temos entre nós faz com que eu copie da Remax e aprenda com a Remax várias coisas e vice-versa. Então, em Correio de Brasília, que a gente tem uma relação extremamente próxima. Então, eu acho que Brasília tem uma questão muito relevante, cara. Vai parecer piegas o que eu vou falar agora, mas na verdade não é, tá, gente? Nós somos um mercado de amigos. E esse apoio do DF Imóveis, ele é sincero, ele é verdadeiro e ele é importante para que o nosso mercado fique protegido de pessoas que venham, de certa maneira, bagunçar o mercado ou querer apenas ganhar dinheiro nesse mercado, certo? E eu acho que, assim, que eu queria concluir, além de agradecer muito nisso, Marcelo, o que o Léo falou muito bem. 50% do mercado que está hoje não vai estar mais daqui para frente, certo? Eu ouvi uma pergunta sobre desintermediação, sobre robotização e tal. Gente, a tecnologia ela vai sim tirar emprego de serviços que são substituíveis por robô. Agora, um robô ou uma inteligência artificial vai demorar muito para conseguir fazer dois seres humanos se entenderem. Vai demorar muito para achar soluções não prontas para tocar uma negociação. E vai demorar muito para conseguir acessar tudo que a gente tem que acessar para ter certeza que aquele imóvel está vendável ou para achar a solução para que aquele imóvel se torne vendável. Então, eu não tenho medo da robotização, eu não tenho medo da tecnologia, certo? Agora, eu tenho medo da incompetência.
eu tenho medo da falta de capacidade técnica, eu tenho medo do desleixo. São inúmeras e inúmeras negociações que a gente já teve que salvar aqui. Não a venda é fácil. A questão é concluir o negócio no final. A gente coloca no nosso contrato que a imobiliária vai acompanhar a conclusão do negócio até o final. Porque o Cresce me faculta cobrar comissão na venda. Isso para mim é um erro. Eu tinha que cobrar comissão no final do processo inteiro, porque o processo só está concluído quando a chave está na mão do vendedor, do comprador, e o dinheiro todo na mão do vendedor, com a parte burocrática toda resolvida. E o mercado tem que caminhar para esse nível de profissionalismo, onde eu, indivíduo, corretor autônomo, ou imobiliária e a rede, tenho que ter a responsabilidade e a competência para não colocar o meu cliente em fria, para resolver e proteger ele em todos os aspectos. A gente tem que tirar da cabeça que o difícil é vender. O vender é o fácil. Muitos negócios são vendidos apesar do corretor. Mercado aquecido, então, é um problema para isso, porque qualquer um vende, até o porteiro. A grande questão é quem está protegendo a pessoa para quando der problema. Ou melhor, quem está protegendo a pessoa para não dar problema. Então, a minha visão é que o nosso mercado, graças a Deus, está evoluindo de maneira muito rápida para um caminho de muito profissionalismo e de muita competência. E, infelizmente, várias pessoas vão ficar pelo caminho. Mas quem se preparar, quem perdurar, quem estudar de verdade, vai ganhar muito mais dinheiro e vai ter muito mais satisfação porque vai estar prestando um serviço bem melhor. Marcelo, desculpa ter me alongado. Obrigado. Gente, Léos, um abraço, cara. Sempre uma aula falar com vocês. Graças a Deus o mercado tem pessoas como vocês. A Rede Brasília e a Remax estão fazendo um serviço fantástico para a evolução do mercado. Espero que a Net Imóveis também, com todos os nossos parceiros, estejamos colaborando para isso também. E, Marcelo, continuando nesse caminho, meu cara, tenho certeza que o salão vai ser um sucesso, que a gente vai ter aqui dificuldade de atender tanto lead gerado por vocês. Abraço, galera, e muito obrigado. Obrigado. Para finalizar, Marcelo, posso finalizar aqui? Por favor. Então as considerações finais também. Também agradecendo. Você sabe há quanto tempo que a gente está... Antes de ser Remax, eu já era um parceiro do DF Imóveis. Antes até do DF Imóveis ser DF Imóveis, né? Ele existia, né? Mas, sem dúvida, esse é o processo de profissionalização que a gente está vivendo e que o cliente final está exigindo. O Pablo falou que, às vezes, a venda sai apesar do corretor. Lamentavelmente, isso ainda acontece. E isso é o que tem feito com que a profissão de corretor de imóveis não seja tão valorizada. E me coloco à disposição de todos. As portas da Remax estão abertas. Pode ter certeza que não é o fato de ser de uma outra rede, de uma imobiliária independente. A gente tem na nossa essência o interesse de partilhar melhores práticas. O segredo da Remax é não ter segredo. Tá? Então, a gente está aqui para exatamente ajudar e a gente quer ver um mercado em que o profissional, o corretor de imóveis, seja de fato valorizado. O trabalho da Remax é ajudar o corretor a desenvolver o negócio dele e o dono da imobiliária a desenvolver o negócio dele. Leonardo não vende imóvel há 5 anos. Leonardo não é corretor de imóveis. Leonardo Guerra é alguém que está aqui para ajudar as pessoas a desenvolverem seus negócios. Então, me coloco à disposição de qualquer um que queira conversar. A minha agenda é aberta. Quem quiser marcar um horário na minha agenda, depois eu coloco um link lá, mas a grande maioria das pessoas tem meu telefone, pode marcar, a gente bate um papo. Minha agenda é aberta para qualquer um que quiser marcar uma hora e a gente trocar ideias e ajudar a pessoa a ter mais resultados. Então, estou aqui para servir. Obrigado, Pablo, Léo Vasconcelos, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo também no mercado. E é isso, a gente está junto por um mercado melhor. Muito obrigado a todos vocês. Vocês estão fazendo realmente um trabalho maravilhoso, sensacional. Eu queria aproveitar que o Pablo puxou e eu não falei do salão ainda, eu não fiz meu comercial, né, Pablo? Então, vou falar aqui que a gente criou esse salão ainda no momento de muita dificuldade no mercado, de pandemia, aquela preocupação. Recebemos uma abertura para um patrocinador e aí o salão realmente saiu aí no momento que o mercado está muito comprador, né, residencial, e nós, mesmo assim,
trabalhamos muito bem aí, quando falo nós, estou falando, a DF Móveis só fez o backstage, né? Quem faz o front aí são vocês, corretores, imobiliárias e redes nesse sentido, né? Construtoras, né? Estão trabalhando. A gente conseguiu aí fazer com que vocês selecionassem vários imóveis das carteiras de vocês e conseguisse ainda dar um magnífico desconto, né? A partir de 2% de comissão e ainda, de comissão não, perdão, 2% diminuir o valor da venda dos imóveis em 2%, para que agilize as compras dos imóveis nesse período. Nós estamos sabendo aí que vai ser agora dia 20 a 30 de outubro, até iniciar o processo, nós queremos transformar as pessoas que estão no início da compra e aquelas que estão no fim do funil de compra, que ele acelere esse processo para que termine em 2020 com uma casa nova, um lar novo. Esse é o nosso desejo com isso. Agradecer a participação de vocês em todos, o empenho de vocês nas redes, para poder fazer com que todo mundo participe, todo mundo consiga selecionar esses imóveis nos quais os donos dos imóveis estão concedendo esses descontos na negociação do imóvel, no caso, né? E contar com um banco oficial, parceiro, que ainda não me permitiu dizer o nome dele ainda, está me segurando, né? Mas é o maior banco de financiamento imobiliário do Brasil, e ele está entrando aí, tentando fazer todo o processo online, ou seja, tudo que um consumidor final precisa para comprar um imóvel, nós estamos conseguindo com esse evento. Então, agradecer a presença de todos vocês, já assinaram todos vocês o nosso termo do Salão DF Móveis, e estamos à disposição. Agradeço piamente a todos vocês por acreditarem na DF Móveis e por acreditar também nesse movimento que nós criamos atrás e que permanecemos com ele, criando, sabendo que mesmo nesse momento agora, em tese, o mercado não precisaria disso, mas nós todos unidos nisso, estamos engajados em tornar o processo de compra dos consumidores finais na agilidade para que ele aconteça ainda em 2020. Então, muito obrigado, Leonardo Guerra, muito obrigado, Paulo Bueno, muito obrigado, Leonardo Vasconcelos, muito obrigado a todos os participantes que estão até agora conosco e agradecer a todos vocês.